Sejam bem-vindos ao grupo PhysioWork, Ensino em Saúde e Movimento. O meu nome é Raquel Stocker Persico, eu sou nutricionista, especialista em paciente adulto crítico e atualmente doutoranda. Mas antes, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Deem uma conferida lá no nosso site www.physiowork.com.br e confiram nossos materiais. Nós temos e-books, cursos e pós-graduações certificadas pelo MEC. Para quem é nutricionista e se sente um pouco inseguro em relação à avaliação nutricional de um paciente crítico, aqui vão 8 dicas importantes. Primeiro ponto. É muito importante avaliar o motivo da internação do paciente na unidade de terapia intensiva, o seu histórico de doenças prévias, se esse paciente possui diabetes, hipertensão, perda de função renal prévia à internação. Além disso, é muito importante avaliar os seus sinais vitais, se esse paciente possui algum score de gravidade prognóstico. E todos esses dados são importantes porque eles vão nos auxiliar a entender melhor o quadro clínico desse paciente. Segundo ponto, é muito importante, se for possível, tentar se comunicar com o paciente, visto que muitos deles estão em uso de sedação. Mas caso o paciente possa se comunicar, é interessante questionar ele a respeito de alguns de seus hábitos de vida, hábitos alimentares, se esse paciente possui alguma alergia ou intolerância a algum alimento. Também é importante questionar o paciente a respeito do seu peso, se ele apresentou perda de peso nos últimos meses e, caso tenha apresentado, também é interessante questionar sobre como ocorreu essa perda, se foi de maneira voluntária, involuntária, quantos quilos e em quanto tempo ocorreu. Terceiro ponto, a avaliação antropométrica, que pode incluir variáveis como peso, estatura, índice de massa corporal e classificação desse IMC, mas também pode incluir medidas de outros segmentos corporais, como circunferências, dobras cutâneas. Contudo, as dobras cutâneas são de mais difícil utilização dentro da UTI, visto que muitos pacientes não podem ser mobilizados. E vale lembrar que o peso e a estatura podem ser tanto aferidos quanto estimados. Quarto item, exame físico. O exame físico pode levar em consideração muitas variáveis, mas entre algumas delas eu posso citar a depressão de massa muscular, depressão de massa adiposa, presença de edema, ascite, distensão abdominal, presença de lesão por pressão. Quinto item, avaliar o funcionamento do trato gastrointestinal do paciente. Nesse caso, é importante avaliar se esse paciente está apresentando vômitos, se apresenta diarreia ou dificuldade para evacuar. E é importante também avaliar a frequência em que estes eventos ocorrem, bem como os horários e o volume, por exemplo, dos vômitos. Se foram vômitos em grande quantidade, em pequena quantidade, se o paciente apresentou diarreia também. Estes dados são importantes porque eles podem ser sinais de intolerância à terapia nutricional, seja ela via oral ou enteral. Outros dados importantes que nós também podemos avaliar são a diurese do paciente, se esse paciente possui fístulas ou não, e caso possua, qual que é a quantidade em ml de drenagem dessa fístula ao longo do dia. Sexto item, a avaliação dos exames bioquímicos, que são muito importantes, visto que podem nos dizer como é a condição clínica do paciente naquele momento e também como esse paciente respondeu às terapêuticas que foram sendo instituídas ao longo do tempo. Os principais exames que nós podemos avaliar são eletrólitos, provas de função hepática, função renal, endócrina, cardiovascular, entre tantas outras. Sétimo, avaliar os medicamentos que o paciente está recebendo. Se ele recebe drogas vasoativas como adrenalina, noradrenalina, se possui sedação,
se está recebendo antibióticos, corticoides, laxativos, hipoglicemiantes. E por fim, o nosso 8º item é avaliar a terapia nutricional do paciente. Qual vai ser a via de alimentação? Vai ser via oral, enteral, parenteral, calcular o alvo calórico proteico e, se necessário, realizar suplementação. E após a coleta de todos esses dados, nós vamos calcular o score de risco nutricional do nosso paciente, pois se sabe que pacientes com maior risco nutricional se beneficiam mais com uma terapia nutricional mais especializada. Muito obrigada pela atenção de todos. Se quiser, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!